E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Pessoal, hoje a gente tem mais uma mudança. Todo time campeão precisa de ter um elenco, a gente tem que encorpar o nosso elenco. E hoje, que a gente está mandando um abraço pro Leandro, que a filhinha dele nasceu, a gente trouxe o Felipe, o famoso Roger Guedes. Joga aí no Google que vocês vão ver que ele é igualzinho. O Felipe é uma grande aquisição aqui pro Tangerino, o cara é muito bom, mas eu vou deixar ele se apresentar. E aí, Felipe, tudo jóia? Professor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Cambraia, Roger Guedes, Felipe, enfim, sou coordenador de negócio do Tangerino e hoje o tema é um tema especial, né? Principalmente que a gente vai falar com o Simão, que está aqui com a gente também. É isso aí. Hoje o tema vai ser gestão de equipe, né? Produtividade, métricas e tudo mais. Estamos com o Felipe aí, uma pessoa extremamente importante agora para o nosso processo aqui dentro do Tangerino e também, a partir de agora, aqui dentro do Talks também, né? Dando essa força para a gente. Pessoal, uma coisa bem legal é que ambos são referências nas suas áreas. Então o que a gente fez? A gente vai ter um bate-papo sobre como gerir sua equipe e principalmente como tirar os seus melhores resultados. Mas aí você vai me falar, pô professor, mas qual é a equipe deles? Qual que é o setor? A gente trouxe um especialista em vendas, que é o Roger Guedes, e também o Simão, que é especialista no sucesso do cliente. A gente aqui também fala um pouquinho de gestão de pessoas, que no fim tudo vai ser esse mesmo resultado. Para começar, pessoal, lá no fundo vocês viram que tem a televisão, a gente já trocou a logo do Tangerino. Mas você que está aí de casa, ou no telefone, no ônibus, não sei onde que você está. Se tem uma empresa e quer participar do nosso programa, basta entrar em contato com a gente que a gente vai fazer uma pergunta sua, vai aparecer ali, ou a sua logo, olha o comercial já gostando da ideia. Mas vamos primeiro para o nosso episódio. Não se esqueça de já curtir o nosso vídeo. Então, Felipe, seguinte... Como você é especialista de vendas, a gente tem uma coisa muito comum em qualquer gestão de equipes, que é a gente definir uma meta. Só que a gente, na área de gestão de pessoas, a gente estipula uma meta e muitas vezes a gente tem que... Como é que eu posso explicar? A gente tem que manter aquele comprometimento do funcionário para ele não simplesmente acostumar a bater a regra. Às vezes o cara chega no 10, mas ele podia chegar no 11. Como que a gente faz primeiro a definição da meta da sua equipe e depois quais os gargalos que você enfrenta para você chegar na meta? Que não é só definir e chegar lá, né, Felipe? Cara, para a gente definir metas e tudo mais, objetivos, seja de curto, médio ou longo prazo, a gente tem que entregar uma estrutura por trás para os nossos colaboradores, né, para a nossa equipe. E aí, com métricas, com acompanhamento, com treinamentos e tudo mais, a gente consegue sim trilhar o caminho dele, tá? E a gente pode falar também que a equipe comercial, de negócios, enfim, é uma equipe já muito ambiciosa. Então facilita muito a gente definir essas metas, definir esses objetivos e conseguir até mesmo alinhar os nossos treinamentos com base nesses objetivos. Eu acredito que os indicadores ajudam bastante, né, Felipe? Porque às vezes você estipula uma meta e o cara foi lá e dobrou a meta, tipo, chegou lá a 1000% de aproveitamento. Então a meta estava baixa. Então nada melhor do que no início fazer esse acompanhamento, tentar ir acompanhando o mercado para saber. Mas, Simão, eu acho uma coisa bem legal, porque o do Felipe aqui de gestão de pessoas, a gente trabalha com dentro da empresa. Então, as nossas metas são o quê? A nossa empresa, a gente que ganha o nosso jogo. Mas quando você vai para a área do suporte, você vai para a área do sucesso do cliente, você depende também da percepção do cliente. E como é que você faz isso? Você vai ter que ir empresa em empresa para entender o que os caras estão precisando? Então, João, na verdade, é assim, eu acho que a forma de você saber o que o seu cliente sempre está precisando, sempre quer, é ser o mais consultivo possível. Tá sempre junto, entender do ramo do cliente, o que ele precisa e quais são normalmente os gargalos para esse tipo de empresa, para esse tipo de cliente. E com isso, né, você consegue fazer com que o setor de atendimento seja o mais consultivo possível, e em cima disso sanando os problemas da forma mais rápida, mais prática e com maior eficiência. Então, em suma, né, a gente quer que o vendedor venda e que o cliente esteja satisfeito. Mas isso, pessoal, a gente tem que entender que existem vários tipos de perfis dentro da própria empresa. Então, como por exemplo, para alcançar uma meta, a gente não tem todos iguais, a gente não quer todo mundo igual. Uma pessoa tem que pensar diferente da outra, porque assim um vai ajudando ao outro. Assim como também no atendimento, eu acredito que cada empresa tem a sua necessidade. Por exemplo, a empresa quer que você tenha um retorno mais rápido e você oferece para ela uma nova funcionalidade. Já não precisa dessa nova funcionalidade. O outro já pode esperar mais um tempo, mas quer uma coisa mais específica. Então, esse acompanhamento não é uma forma matemática. Uma coisa que eu acho bem legal também, eu acredito que os dois vão concordar comigo, é que quando a gente estipula uma meta, por exemplo, alcançar 100% de vendas e o funcionário alcança 80%, a gente não pode penalizar o funcionário por não ter alcançado 100%.
mas sim não parabenizá-lo porque ele não ganhou, mas também valorizá-lo. Por quê? Porque ele está aumentando o seu comprometimento, está aumentando o seu rendimento. Aí a pergunta-chave que eu faço primeiro para o Felipe sobre vendas, que já pode emendar com o Simão, é o seguinte: vocês estão percebendo que o seu funcionário está quase alcançando a meta, mas não está alcançando? Ou vocês também já perceberam que tem um que está alcançando demais e poderia puxar mais sobre ele? Como que a gente faz esse equilíbrio? A gente faz um treinamento, a gente toma uma postura, refaz a equipe, como é que vocês fazem? Primeiro você, Felipe. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que está faltando para esse colaborador bater a meta dele. Né? Quando ele falta um pouquinho, por exemplo, o que está faltando? É uma ajuda minha? É um treinamento a mais? É um discurso, um ponto-chave que pode melhorar na fala? Enfim, a gente tem que entender o que ele precisa para conseguir não só bater, mas ultrapassar essa meta. Né? Uma coisa que você falou há pouco tempo atrás, que eu gostei muito, é da experiência. Pegando como exemplo o Simão, os clientes têm que ter uma experiência muito interessante dentro do Tangerino, tá? Mas, dentro da empresa, enfim. Mas os nossos colaboradores também têm que ter uma experiência muito interessante. Porque quanto mais eu deixo ele em casa, quanto mais ele se acostuma e sente a cultura da empresa, quanto mais eu dou o treinamento e isso faz sentido para ele, mais ele vai performar e entregar o resultado que a gente quiser. Né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Treinamentos, simulações, one-on-ones e por aí vai. E com você, Simão? Eu penso assim, bem próximo do que o Felipe falou, e acho assim, que a gente tem que ter essa visão de ver a meta que você cria para aquela determinada pessoa e também se aquilo é compatível com as qualidades dela, porque, que nem o João mesmo falou, cada pessoa tem uma determinada qualidade, uma determinada facilidade, então você tem que tentar tirar sempre o máximo da pessoa no que ela é bom. Não adianta você tentar fazer ela fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que ela desempenha, com alegria, com qualidade, e até mesmo para ela ter essa experiência. Quando você trabalha com o que te faz feliz, você tem mais facilidade para chegar lá, para alcançar metas e ficar de bem, né, com a vida, com a empresa, com todo mundo. Pessoal, uma coisa bem legal que é muito famoso na área de gestão de pessoas é o Employer Brand. O que isso quer dizer? Que as pessoas se sintam parte da organização, porque ninguém melhor do que vender a imagem da sua empresa ou também vender o sucesso para o cliente que o seu próprio funcionário. E às vezes não é só o cara de vendas não, às vezes o cara que trabalha na portaria ou, por exemplo, também o cara que trabalha na RH, o cara que trabalha no financeiro. Imagina chegar lá no futebol e falar: nossa, minha empresa é péssima. Então você não vai querer ter esse serviço lá. Então quando todo mundo está na mesma página, fica mais fácil. E antes da gente chegar no nosso quadro novo, que é o Kit Sobrevivência, vocês estão percebendo que a gente está derretendo, porque está muito quente, beleza, pessoal? Então coloca a vinheta aí, que é o Kit Sobrevivência. Vamos lá. Então, pessoal, no Kit Sobrevivência de hoje, a gente vai te dar dicas fantásticas para você apagar um incêndio na hora de gerir a sua equipe. A primeira coisa que eu queria saber da nossa equipe maravilhosa é o seguinte: a gente fez todo o investimento para ter os melhores funcionários. Alguns ficaram no caminho, foram para outros setores, mas a gente agora tem uma equipe coesa, uma equipe que te dá todos os resultados. Só que chega uma hora que toda hora ganhar de 2, 3-0, vai perdendo aquela vontade de ganhar inicial. Como que vocês mantêm o engajamento do seu time de vendas e principalmente lá no sucesso do cliente? Você só recebe elogio. Como que você vai manter esse engajamento e preparar eles, inclusive, para quando ter uma notícia negativa? Então, professor, deixa eu começar nessa. As equipes comerciais, no modo geral, na minha visão, é um pouco mais fácil da gente fazer isso. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que alinhar o propósito com o colaborador e normalmente, né, a gente busca pessoas que têm uma ambição muito forte, né, que querem sempre fazer mais, mas além disso, a gente tem que alinhar o propósito dela, de curto, médio e longo prazo, dentro e fora da empresa. E cara, uma palavra muito simples que ninguém está lembrado é o intraempreendedorismo. Por quê? Porque a partir do momento que eu não dou voz, eu não escuto o meu colaborador, eu não escuto as ideias que ele tem para minha empresa, ele vai buscar uma empresa que escute ele. E esse é o problema, E vamos voltar ao contrário aqui. A partir do momento que eu dou voz e escuto ele, dou liberdade para que ele tenha ideias e tudo mais, caramba, eu posso crescer na minha profissão, seja horizontal ou vertical. Eu posso crescer, eu posso dar ideia e eu estou construindo junto a empresa, junto com o meu time. Isso na parte comercial, mas e no sucesso do cliente? Então, Cambraia, no sucesso do cliente,
Acontece que a gente trabalha muito com essa última pegada que você falou, que é o quê? Valorizar o colaborador, dar voz para o colaborador, fazer ele participar dos processos, muitos processos internos que a gente está fazendo para melhoria de algum ponto do próprio processo ou da própria empresa, ou alguma coisa voltado com alguma coisa que vai interferir no setor diretamente. Você chama o colaborador e faz ele se sentir parte desse processo. Ele se sente parte da tomada de decisão, da evolução que a equipe tem como um todo. Você fazendo esse tipo de trabalho no suporte, conscientizando, trabalhando a pessoa nesse sentido, ela se sente parte da equipe, parte da empresa, e assim ela se sente peça fundamental. E todo mundo tem essa questão, né, que é se sentir parte fundamental. Isso é uma forma de trabalhar o ego do colaborador. E se sentir valorizado, né? Isso mesmo, se sentir valorizado e conseguir desenhar com ele dentro do próprio setor ou até escalando para outros setores, promoções, possibilidades. Quando a gente trabalhando dessa forma, no suporte, que é uma área, e no CS, no atendimento ao cliente, a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta motivada e continue motivada por muito mais tempo e comprando a ideia e querendo sempre estar ali na cabeça. Essa parte da motivação é muito interessante, porque quando um funcionário entra para a empresa, quando o RH escolheu aquele talento que vai fazer a diferença, ele se sentiu atraído não somente pelo salário, mas pelo pacote que a empresa oferece. Mas óbvio que o salário é importante, não adianta você ter um pacote legal e o salário lá embaixo. Mas o pacote que eu estou falando não é de benefícios, é aquilo que ele tem também as possibilidades de crescimento na empresa ou a sua voz dentro da empresa. Por exemplo, quando o Cambraia falou sobre o crescimento horizontal e o vertical. O crescimento vertical é aquele que você é analista, depois você passa para gerente, supervisor, coordenador, etc. Até você virar o dono. Agora, quando a gente fala do horizontal, você continua crescendo, que é o seu perfil mais operacional do que de líder, e você vira analista 1, analista 2, 3, júnior, sênior, pleno. Você sabe como é que funciona melhor do que eu. E uma coisa bem legal. Sabe quando você entra numa empresa e fala assim, poxa, eu acho que a gente podia fazer esse processo dessa e dessa e dessa forma. E você escuta aquela frase, aqui sempre foi assim. Essa frase, ela é muito complicada porque ela remete, não ao insucesso, porque às vezes está dando certo, mas também ela quebra as possibilidades de melhora. Porque tudo pode melhorar. Pega o telefone celular de quando eu estava na escola, que era aquele Nokia que não quebrava de jeito nenhum, para um touchscreen hoje em dia. Então as coisas mudam, a gente tem que se adaptar. Uma coisa que eu acho bem válida, eu acho que ajuda na gestão, são os indicadores. Então, a gente tem que verificar alguns indicadores se estão sendo alcançados ou não. Aí, para a gente depois continuar a bater esse tema, tanto de vendas quanto de sucesso do cliente, suporte, eu vou perguntar para a gente fechar o nosso programa. Os principais indicadores que o Felipe ele usa no time de vendas e o nosso querido Simão, o nosso Golden Boy, o queridinho da empresa, usa lá no sucesso do cliente. Então, professor, assim, falando de uma forma bem geral, as taxas que eu mais acompanho são as de conversão dentro do funil de vendas. Como, por exemplo, há uma taxa de agendamento, né, uma taxa de agendamento para proposta, uma taxa de proposta para fechamento de parceria, ou seja, quantas propostas eu tenho que enviar para fechar uma conta. A partir do momento que eu descubro que eu tenho que enviar 3 propostas para ter um novo cliente, eu vou trabalhar todos os meus treinamentos em cima disso e tudo mais. Então, assim, é muito importante eu ter esses números, esses percentuais, para eu saber o que eu preciso aumentar, o que eu preciso diminuir e por aí vai. Mas isso é na parte comercial, pessoal. Mas e na sua parte, né, Simão? Do sucesso? Então, gente, a parte do sucesso do cliente, a gente trabalha assim. A gente mede o NPS, mais com o pessoal do suporte, né, em geral, para ver a satisfação do cliente quanto o contato, quanto respostas de e-mails e também respostas no chat. Dentro do CS, a gente também tem a área de CSM, que é onde a gente cuida de grandes contas, né? No CSM em si, o mais importante é a gente observar a taxa de conversão de upsell, cross-sell. E dentro da área de CS ainda, a gente tem o CSI, que é quando o cliente acaba de contratar, né, a ferramenta e normalmente ele passa por um onboard, por um acompanhamento ali inicial. Esse acompanhamento em si, esse setor que cuida desse acompanhamento, que cuida todo desse processo, o que eu mais gosto de observar em si é a ativação do cliente. Será que no tempo que o cliente ficou junto com aquele setor, ele conseguiu ativar? Ele conseguiu alcançar as metas que ele tinha proposto para aquele primeiro sprint, né, para aquele primeiro momento dentro da plataforma? Então, assim, no meu ponto de vista, isso é o mais importante a se observar dentro da área de CS. Para mim acabou, Felipe. Você tem mais alguma coisa para estar falando? Para mim acabou também. Professor Simão, obrigado pelo convite. Foi uma honra fazer parte. E, professor, aquele velho negócio, né? Ativa o sininho, se inscreva no canal, o que mais?
Isso mesmo, Felipe, você vê que ele já chegou e já está tomando conta. Muito obrigado pela sua participação. Você vai voltar, já fique esperto que a gente vai conversar de novo. Mas também, pessoal, não precisa desesperar não, que o Leandro também faz parte e vai voltar também. Só que um elenco campeão precisa de ter sempre o seu jogador quando o outro não pode. Agora ele já falou no início, ele já acertou, mas não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal e coloca nos comentários aqui o que você achou, se você gostou da nossa nova contratação, se você sentiu muita falta do Leandro e te espero daqui a 15 dias no próximo Tangerino Talks. Até lá!